Meus queridos, vamos lá então. Vocês lembram da semana passada? Qual foi o ponto que nós paramos na matéria? Não recordaram nada? Fizeram, é verdade, né? Fizeram a revisão de alguma coisa, fizeram aí uma recapitulação, não lembro de nada, anotações. Amados, olha que coisa boa. A irmã Rosiane, né? É isso? Coisa boa, eu vou te pegar como um exemplo bom agora. Peguem aí a semelhança da irmã, um caderno, tá certo? Quem preferir, no livro mesmo, façam anotações, né? Ouvindo a aula, de repente tiver alguma coisa na cabeça, vocês anotem, referência. Mais resultado que isso aqui. E por quê? Porque a questão é essa, nós não recordamos de tudo, isso é um fato, não é? Não tem como. Você ouve aí, depois de um dia de trabalho, com a mente cansada, corpo cansado, uma luta para não dormir na sala de aula, né? Uma luta enorme para não dormir na sala de aula. Vem, varão? Paz. E a mente, então, ela cansada. Aí a gente vai falando, 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, 1h35 mais ou menos é o nosso conteúdo de aula real, fora atrasos, intervalo e outras coisas mais, né? Então a gente tem aí 1h30, 1h35. Guardar essa informação toda na memória, eu acho quase impossível, né? Muito difícil. Na minha idade é pior ainda. Não, mas mesmo que sejam... É diferente. Não tem, não, talvez, pode ser, mano, talvez. A minha memória também não é das melhores. Na verdade, eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa. Mas é fato, né? Não tem como você assimilar e armazenar 1h30 de informação assim, sem se perder bastante coisa. Então as anotações, elas vão nos ajudar muito, e a gente não é obrigado a lembrar de tudo, mas são os recursos que a gente tem. Então as anotações é aquilo, eu não lembro tudo, mas deixa eu dar uma olhada. Aí você vai folheando, aí aquilo que você anotou, às vezes é só um ponto, é como se fosse uma chave, né? Que você abre e aí vem toda a lembrança. Então a gente não guarda todo o conteúdo, letra por letra, palavra por palavra e tal, mas quando você guarda uma expressão que a gente chama de palavra-chave ou expressão-chave, então quando a memória é um negócio fantástico, a mente nossa é algo fantástico, né? Então é como você abrisse um compartimento, uma gaveta, e ali estivesse as informações, mas precisa da chave, e a chave de repente às vezes é uma anotação, é uma palavra, é um termo, né? Alguma coisa assim. Então tome esse hábito que vocês vão ver que vai ser muito proveitoso, muito proveitoso. Então quem anotou alguma coisa aí, a última anotação, pronto, a última, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu lembrar onde eu anotei, né? Às vezes acontece isso, a gente anota e esquece onde anotou, né? Então, a gente tinha começado a falar do Templo de Salomão. Templo de Salomão. Isso. Nós falamos então do reinado de Salomão, né, que foi suntuoso, que abrangiu aí uma geografia muito abrangente, né? Ou seja, ele reinou e teve paz, inclusive. Foi a época de paz, né? Onde ninguém guerreou contra Israel. Tanto é que o nome dele, tá certo? O significado é justamente paz, né? Vem de Shalom, né? Salomão, então é paz, tá certo? Onde Deus disse que daria paz, né? Ao contrário de Davi. Davi foi a época das guerras, das conquistas e tudo mais, e aí Salomão veio para desfrutar. Ele desfrutou, ele não fez nada ali, não conquistou nada, não fez nada, só administrou mal, me parece, no sentido para o povo, né? Para o povo ele administrou mal, porque ele colocou encargos, colocou tributos, impostos, de uma maneira que foi muito pesada para o povo. Ele enriqueceu, mas não foi Deus que disse que ia dar riqueza para ele? Sim, só que ele multiplicou riquezas além daquilo que Deus tinha dado. Lembra que nós lemos as leis para os reis? E uma delas era não multiplicar para si muita riqueza, não é, irmão? Amados, a gente aprende, entre outras coisas aqui, o dinheiro é algo que a gente tem dificuldade de lidar. Aí alguns estão pensando assim, mas se eu tivesse...
Minha dificuldade é não ter. Aleluia. Louvado seja. Então tá tudo certo. Está entrando no mistério lá atrás. Falou em dinheiro, né? Então, é mais ou menos assim. O que acontece, amados? Há um provérbio, né? Há um versículo no livro de Provérbios. Vou ver se eu até o acho aqui. É lá no finalzinho, se vocês quiserem acompanhar comigo. Provérbios, lá pelos capítulos 30, me veio na memória agora esse provérbio. Eu acho muito interessante. Capítulo 30, versos 7, 8 e 9. Aqui o salmista, o autor de Provérbios, ele pede um equilíbrio que a gente deve pedir a Deus, tá certo? Amados, tudo que é demais não presta. Tudo que é demais complica a vida. Fala, irmão, mas dinheiro nunca é demais. Aí que está o problema, né? Quanto mais se quer, nunca se basta, né? Então dinheiro é algo assim, e a gente vê na história agora, mais do que recente, né? Do Brasil aí, onde homens, eles embora tivessem dinheiro, nunca foi suficiente o dinheiro que tinham, então quiseram, não sei de onde quiseram chegar, irmão, porque o império da JBS ainda precisava de mais ainda, né? Precisava eles corromper tanto que corromperam para ter mais do que esse. Eles já tinham, já eram ricos, riquíssimos, mas nunca basta, nunca é suficiente. Lembra de um homem chamado Rockefeller? Quem já ouviu falar? Não é possível, né? Não ouvi falar desse trem. Não? Não sabe o que se refere. Tá, Rockefeller foi um homem, ele foi um milionário, bilionário, o homem mais rico do mundo em certa época. Ele é quem lidava com petróleo. Então petróleo a gente sabe que vale mais do que o ouro, é o ouro preto, né? Chamado de ouro preto. E aí perguntaram para ele, senhor Rockefeller, quanto basta de dinheiro? Né? Quanto é suficiente? E ele disse assim, um pouco mais. Sempre um pouco mais. Então não tem, irmão, não tem ninguém que fala assim, não, eu não... Já viram crente, por exemplo? De repente Deus abençoou ele no emprego, sei lá, em alguma coisa, deu riquezas, e ele disse, Senhor, não abençoa mais? Tá bom. Ou Senhor, não quero aumento de salário não, porque esse aqui já tá bom. Não, mas ele ganha 20 mil reais. Quem ganha 20 mil reais? Ele, Senhor, eu não quero promoção. Fecha o coração do meu patrão lá, fecha o coração do meu supervisor, não faz com que ele me dê mais nenhuma promoção. Já viu alguém orar assim? Não tem, né, irmão? Então, vamos lá. 30 de Provérbios, versos 7, 8 e 9. Duas coisas te pedi. O cidadão falando para Deus: não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, daquilo que é diário, né? Para que porventura, de fato, te não negues e diga, quem é o Senhor? É aquilo, né, irmão? Quem tem muito dinheiro parece que se esquece até de Deus, né? O crente, né, não ora tanto quanto, não depende tanto quanto, confia muito porque tem recursos. É um negócio para se pensar. Então, é por isso que a riqueza é um dom de Deus e nem todo mundo está preparado para ter riquezas. Essa que é a questão. Aí que é o perigo. Tem gente, irmão, que se ele tiver riqueza, ele se envaidece, se ensoberbece, né? Usa aquela riqueza para desfrutar apenas para si e não reparte com ninguém. Como que a gente sabe disso? Não sabe, aí que é o problema. É igual ao alcoolismo. Quem sabe quem tem propensão para o alcoolismo? Então a recomendação é, não beba o primeiro gole. Então, verso de número 9 ainda, né? Então, para que porventura de fato te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do teu nome. Olha que coisa interessante. Então, nem um extremo nem o outro, nem a pobreza, porque não há virtude na miséria, não há virtude, tá? A gente às vezes percebe que alguns irmãos pensam que a vontade de Deus é que a gente viva na pindaíba, né? No perrengue, naquela dificuldade de contar moedinha, aí sim a gente vai ser fiel. Não, a vontade de Deus não é essa, irmão. A miséria não tem nenhuma virtude nisso, né? Falta de dinheiro não tem nenhuma virtude. Então a pobreza não é virtude nenhuma. A humildade não está em ser pobre. Eu já vi pobre, morador de rua, onde eu conversei, soberbo. Vocês acreditam, soberbo, orgulhoso assim? O ar dele, o ar da pessoa, ar de soberba.
não quis nenhuma ajuda. Como eu conheci gente rica, mas é rica mesmo, rica de verdade, gente assim que tem muito dinheiro, humilde, simples, gente simples, mas tem muito dinheiro. Então assim, não, essas coisas são relativas, né? Não é porque é pobre é humilde, não é porque é rico é soberbo. Então, mas a gente precisa então ter essa consciência. Mas a questão do dinheiro, falando, que é o que eu parei aqui em Salomão, então ele pegou e multiplicou, mas às custas inclusive do povo, né? Colocando impostos pesadíssimos sobre o povo. A questão das riquezas, Jesus alertou isso quando ele disse lá em, acho que é Lucas capítulo 15, Lucas 12, 15, se não me falha a memória, Lucas 12, 15, deve ser isso. E ele disse o seguinte: olha, a vida de qualquer um, ou de qualquer, não consiste nos bens do que possui, né? Ele contou uma parábola. Ah não, eu estou misturando as passagens. 12 e 15 fala isso mesmo. Não, mas tem a parábola, porque essa parábola é uma e eu estou pensando em outra. Deu certo por causa mas eu estou falando das riquezas injustas, do mordomo imprudente, lembra? Né? Então, essa aí é outra parábola. Mas eu estou pensando, porque ele disse assim, as riquezas injustas, né? A respeito lá da parábola do mordomo. Então, Jesus vai mostrar que a maioria, nem todas, mas a maioria das riquezas, elas vêm de uma forma injusta, oprimindo alguém, enganando, mentindo, defraudando, né, irmão? Sonegando imposto. As riquezas geralmente elas são em detrimento das outras pessoas. Então a pessoa geralmente não se enriquece sem prejudicar uma série de outras pessoas. Então essas riquezas são injustas. Eu conquistei trabalhando, mas trabalhando e à custa das pessoas a ponto de quase escravizá-las. Então não é um trabalho digno, não é justo, né? Embora não seja roubando, embora não seja fazendo de uma forma ilícita, mas aos olhos de Deus, essa pessoa se enriqueceu em cima das custas dos outros de uma forma injusta. Quando a gente vê empresas que pagam aquém daquilo que podem pagar para o funcionário, então é de uma forma injusta que ela está se enriquecendo, não é, irmão? Mas não vai entrar nessa questão, senão a gente vai aqui para a economia e tal, que é algo espiritual e bíblico, né? Mas infelizmente essas coisas parecem que não são espirituais e tal. Falou em dinheiro, parece que não é espiritual, né, irmão? Fala a verdade. Falou em dinheiro, acabou o fogo. Já viram? Fogo pegando assim no culto, irmão? Aí o pastor disse: hora da oferta. Todo mundo, né? Língua estranha cessa, profecia cessa. Não, depende, né? Depende. Não. A gente participou de um culto sábado aí que falou que Deus ia fazer. Deus vai te dar em dobro tudo. Não. Eu estou falando no sentido quando falar, agora é a hora que vocês vão ofertar. Aí o poder acaba, né, irmão? Aí o fogo apagou. Então assim, mas o dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro, inclusive, foi falado por Jesus que chega a ser uma entidade chamada de Mamon, onde as pessoas o adoram, né? Eu acho que eu falei semana passada para vocês, ou em alguma aula, que o dinheiro é mais ou menos aquilo que a gente compra, né? Aquilo que a gente compra com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para as pessoas que não gostam. Então o dinheiro muitas vezes eles são, e o dinheiro que nem tem, isso que é o pior ainda, né? E quando a gente não sabe, a gente vai lidar mais com isso em teologia pastoral, tá certo? Onde a administração das finanças faz parte de uma vida espiritual abençoada, não é, irmão? Quem é casado sabe, inclusive, que dificuldade financeira afeta o relacionamento matrimonial, não é? Não é? Não é verdade, irmão? Uma má administração faz com que dificuldades e a vida espiritual ela seja dificultosa. O crente que não sabe lidar com dinheiro, ele com certeza vai ter dificuldade na sua vida, de uma forma ou de outra, tá bom? Então a gente precisa levar em conta essa questão. Não é nem o caso agora de tratar assim a detalhes, mas só para a gente entender que essa questão de administração de dinheiro, de riqueza, também fez com que Salomão fosse uma pessoa a não ser amada pelo povo,
porque ele fez isso, ou seja, enriqueceu, construiu todo aquele império, tudo aquilo lá. Só que para manter aquilo lá, né, e ele começou agora então a oprimir o povo. Então Salomão morre. O seu filho, chamado de Roboão, ele vai assumir o reino. Quando Roboão, melhor dizendo, vai assumir o reino, ele vai se aconselhar com os conselheiros, né? Os reis tinham os conselheiros. E ele foi se aconselhar então com esses anciãos, que era também regra isso, você se aconselha com gente que tem experiência, né? Gente que tem bagagem de vida, são os sábios, entre aspas. E aí foi se aconselhar com os anciãos e ele perguntou: como que eu devo agora reger o reino? Como meu pai? Aí os anciãos disseram assim: não faça como teu pai, porque o teu pai oprimiu o povo de tal maneira que o povo não aguenta mais, vive, né, de uma forma com dificuldade. Você abranda, ameniza essa questão dos impostos, governa de outra forma. Aí o que ele fez? Foi tomar o segundo conselho com seus amigos, os jovenzinhos, seus amigos que também eram de família rica, que não sabiam o que era trabalho, né? Não conhecia a realidade do povo oprimido, pobre, do reino. Então, seus amiguinhos também não sabiam o valor do trabalho, tudo gente de mão fina, né, irmão? Tudo na mão, acorda meio-dia, sabe aquele adolescente, irmão, que acorda meio-dia e ainda você dá um tênis para ele de 700 conto, sabe? Então, era mais ou menos isso aí. Acorda meio-dia e fala que está cansado. Não, acorda fadigado. Dor nas costas, dentro do colchão. Isso. Eu estava trabalhando agora. Isso. Aí o pai vai dar um tênis de 700 conto. Aí, quando a gente fala isso, o pai diz assim: mas eu tenho condição, eu dou, é meu filho. Aí eu digo que você está errado, você pode ser milionário. Ensina o menino o valor das coisas. Ele não pode entender que ele pisa em 700 conto, né? E é quase o salário de uma pessoa que trabalha 35 anos, e hoje nem mais 35, que hoje já era esse negócio. Agora já era. Você pode trabalhar 200 anos. Não, já era. Gente, não fala isso não. Não tem. Então, amados, o que acontece? Olha só. Olha aqui, ó. Olha aqui pra mim, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, irmão, por favor. Isso, obrigado. Então, o que acontece? Tem que chamar a atenção de alguma maneira. Se a unção não resolve, né? Estou sem unção hoje, então. Quando a gente fala na unção, o povo fica prestando atenção, mas assim meio. Então, o que acontece? Isso porque está falando de dinheiro. Então, ó. Então, o que acontece, irmãos? A gente precisa ensinar isso. Aí o Roboão foi tomar conselho com os jovens. E aí eles falaram assim: não, faz o seguinte, fala para o povo que se teu pai, ele era duro, se ele dava chicotada no povo, você vai ferir com escorpiões. Se o dedo mínimo do teu pai já era pesado para o povo, então fala para ele que o dedo mínimo seu vai ser como os lombos do seu pai, ou seja, engrossa o negócio, dificulta o negócio. O que aconteceu? Uma rebelião no reino. Ele seguiu o conselho dos jovens, aconteceu uma rebelião no reino, a ponto do povo se rebelar de fato, as tribos, aquilo que Davi conseguiu, que foi unir a nação, né? Davi harmonizou o negócio. Davi, ele era um orquestrador assim fantástico. Então ele uniu o povo, chamou o povo a si. Davi para o povo era um representante de Deus, era uma pessoa carismática. Eles amavam Davi. Davi era justo, né? Salomão, então, bagunçou o negócio. Veio seu filho, dividiu de novo o negócio. Aí o que acontece? Israel se dividiu, irmãos. Foram 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro lado, conhecido como o Reino do Norte, o Reino do Sul, melhor dizendo, com as 2 tribos, tá? Que constituía-se de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos do Reino do Norte. Então, Reino do Sul e Reino do Norte. A gente precisa estar gravando isso aqui porque é importante a história, né? Então, o Reino do Norte é constituído de qual tribo? 10 tribos. É melhor assim, né? Falar as 10 não vai lembrar, né, irmão? Então, vou dar uma dica, porque vai que cai na prova, vai que aparece uma avaliação, vai que, né? Então, não sei, né? De repente, não estou nem falando que vai, também não estou falando que não vai, mas vai que, e se não cair, pelo menos fica na memória, e que é o mais importante, aliás, né?
O Simão já anotando tudo aí, ó. Eu sou bom de memória, pai. Amado, então já que a gente vai pela via do menor esforço, Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do Norte, as outras 10. Então tá bom assim, né? Mas é importante a gente lembrar que Reino do Sul é constituído de 2 tribos, tá? A sua capital é Jerusalém. Reino do Norte, então as 10 tribos, e a sua capital é Samaria, tá? Porque a história aqui do Antigo Testamento vai falar do Reino do Norte, Reino do Sul, e a gente precisa ter em mente, o que é Reino do Sul? 2 tribos, Reino do Norte, as outras 10, tá? E aí, a partir de então, Jeroboão, que era um dos oficiais do exército, ele começa a governar então Israel nessas 10 tribos, começa a ser o Reino do Norte e Reino do Sul. A partir desse momento, irmãos, Israel vai caminhar por séculos, tendo lá um rei no norte e um rei no sul, tá certo? Profetas, ora, no sul, no Reino do Sul, e profetas no Reino do Norte. Dificilmente tinha 2 profetas profetizando simultaneamente. Geralmente era um profeta que profetizava para a nação, mas esse profeta tinha saído desse Reino do Norte ou do Reino do Sul, só que ele transitava de um lado para o outro. A gente percebe que no Antigo Testamento dificilmente tinha 2 profetas. Deus levantava um profeta, enquanto esse não morria, dificilmente se levantava outro, tá certo? A voz de Deus era uma só, a voz de Deus vinha por um único instrumento. Lógico que tinha sucessões, como por exemplo, a gente vai falar de Eliseu e Elias, né? Não, Elias e Eliseu, na ordem é essa, né? Elias e Eliseu. Então tinha Elias, ele era o profeta, só que Eliseu não profetizava enquanto Elias não acabava o seu ministério, e a gente vê isso sucessivamente. A gente vê isso em Jesus, por exemplo, em João Batista. Jesus não começou o seu ministério até que João Batista ele fosse preso, ele tivesse lá de fato cumprido, né, a sua missão. Então a gente percebe essa ordem de Deus. Eu acho um negócio interessante. O reino de Deus é um reino ordeiro, irmãos. O reino de Deus é um reino onde há propósitos de Deus bem definidos. O reino de Deus não é bagunçado, né? Como diz aí os adolescentes. O reino de Deus não é um caos. Inclusive no Novo Testamento, Paulo, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele vai ordenar toda essa questão da liturgia. Tem que ser ordeiro. O poder de Deus pode estar sendo derramado na igreja, mas nunca jamais, olha só, coisa interessante, olha para mim, ó, coisa interessante, nunca, tá bem, a igreja, estou percebendo que ela está meio assim, no meu tempo que soltava pipa, a gente falava penso, tá penso, né? Vou colocar uma fitinha desse lado para ver se, não era assim que fazia? Não sei se ainda faz aí, né? Para ver se, Dele já está cortado. Então olha só, eu vou falar besteira, eu esqueço o que tá falando o que mesmo, irmãos? Que o reino de Deus é organizado igual de hoje, né? Isso, mas mais o que? Tinha uma referência que eu tinha falado. 1 Coríntios 14. Ah, tá. Só para saber se vocês estavam prestando atenção mesmo. Essa aqui foi. Então o que acontece? Capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ele vai ordenar o fogo de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus pode ser derramado da forma que for. Amados, um homem, uma mulher de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais lúcido fica, tá certo? Mais lúcido fica, mais discernimento tem, mais enxerga as coisas. Eu percebo que hoje a gente tem quase que um contraditório disso, né? Parece que as pessoas pensam que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais as pessoas ficam inconscientes, mais não sabem o que aconteceu e tal. É um negócio meio estranho, biblicamente falando, é algo meio estranho. Mas não vou entrar nessa parte não, em outra ocasião a gente vai falando sobre isso. Eu só estou dizendo que o reino de Deus tem essa ordem, tá bom? E aqui foi tudo bagunçado na questão da divisão. E aí, irmãos, o que aconteceu? Idolatria de um lado, aí houve reis maus, né? Pouquíssimos reis bons. E a gente vai ver no material de vocês, depois vocês lendo, vocês vão ver que tem uma lista lá de reis do norte e reis do sul. Ora um, ora outro, né? Eles inclusive, muitas vezes, tem aí a lista, não tem, pastor? Qual é a página lá? 144. 144. Quem lembra o Salmo 144?
Assim, de cor agora, Salmo 144. Ninguém lembra? Esqueci. Tá, então vamos. Deixa eu ir para um negócio mais fácil. Hino da harpa, 144. Nossa. Tá bom. Tá na ponta da língua. Então vamos lá. Olha só, amados. Eu lembro do Testemunho de Jeová, 144 mil. Oi, tá vendo? Pelo menos algum número 144 entrou aí, né, irmão? Então olha aqui, amados, tá vendo? Ó? Reis, né? Tem aqui as datas, os reis, o tempo do reinado e as referências bíblicas, tá? E a gente percebe aqui reis de Judá, ou seja, os reis do reino do sul, né? Então a gente vai ver uma lista aqui de reis de Judá. E aí, até na página anterior, na 143, vai estar explicando isso que eu falei para vocês, tá? A questão do reino do norte, que era chamado de Israel, né? E o reino do sul, o reino do norte chamado de Israel, a capital era Samaria, e o reino do norte, não estou confundindo, desculpa. O reino do sul, era conhecido como Jerusalém, ou Judá, tá certo? E reino do norte, conhecido como Israel, que a capital era Samaria. Lembra daquela questão do capítulo 4 de João, Evangelho de João, onde há uma mulher samaritana? E diz que na conversa lá, né, de Jesus, que era judeu, e a mulher samaritana, que era de Samaria, ou seja, o reino do norte, e diz que eles não se comunicavam, os judeus não se comunicavam com, né, os samaritanos. De onde vem isso? Vem aqui dessa época, tá? Onde houve uma mistura. O que acontecia? Os reis inimigos, os povos inimigos que invadiam Jerusalém, e isso acontecia vez por outra, ou de vez em sempre, principalmente nesse período, né? Depois de Salomão, eles invadiam. O que eles faziam? O que eles fizeram nessa época? Eu acho que é 1 Reis, 2 Reis, deixa eu ver. Me diz que eu dou a referência logo para vocês têm uma base bíblica aí para ter essa noção de onde surgiu, né? Deixa eu ver se é 2 Reis 25. 2 Reis 25 ou 22. Deixa eu ver aqui, irmãos, se vocês já têm a referência. Não é nenhum nem outro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro. Não, então é 1 Reis, não é 2 Reis não. 1 Reis, depois dos profetas. E eu quero falar dos profetas. Eu não quero não falar dos profetas. Quando eu falar assim 1 Reis, 2 Reis, vocês entendam que não é nenhum nem outro. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar na memória. Samaria, divisão do reino, Elias aparece, Eliseu, Acabe já está então um pouquinho para frente. Depois de Acabe, é lá perto do cativeiro babilônico, né? Onde o povo foi cercado. Rapaz, eu não sei se eu vou achar não exatamente, mas até o intervalo, ou no intervalo eu procuro direitinho, tá bom? Mas deixa eu narrar a história, que é mais interessante aqui. Enquanto eu vou falando, talvez eu ache. A questão é, quando o povo de Deus, foi invadido lá pelo inimigo, exército inimigo, então eles entraram em Jerusalém, eles dominaram lá e fizeram o quê? Levaram, achei, 2 Reis 17, tá, irmãos? 2 Reis 17, verso 24, sabia que tinha alguma coisa de 20 e pouco. 2 Reis, capítulo 17. A Síria, né? A Síria invade, então, a cidade de Judá, com Senaqueribe, é isso mesmo. Então, a Síria não é Síria. A Síria, ela é um povo diferente dos sírios, né? A Síria lembra de um profeta. Eu vou dar uma dicasinha, eu acho que vocês vão descobrir. Um profeta que foi engolido por uma baleia. Não tem nem como, né, irmão? Ele foi. Pelo amor de Jesus, né, irmão? Errar um negócio desse aqui, eu desisto. O profeta baleado? Foi baleado. O profeta foi baleado. Então, o que acontece? Ele foi para uma cidade chamada Nínive. Então, Nínive era a capital da Assíria, né? Só para a gente ligar.
E Síria é hoje a atual Arábia, tá? Na Arábia onde Paulo nasceu. Então o apóstolo Paulo, sendo judeu, ele nasceu na Arábia. Ele era então árabe, só que era judeu, porque o judeu onde nascer é judeu. Se o judeu nascer na China é judeu, se nascer no Brasil é judeu, se nascer em qualquer lugar é judeu. Judeu é judeu, independente de geografia, tá certo? Então, olha que questão interessante. Só o povo judeu tem isso, irmão, porque o japonês, se nascer no Brasil, é brasileiro. Ele é chamado de Nisei por conta da ascendência, né? Ou da descendência, né? A descendência. Agora tem as características, mas a nacionalidade dele vai ser. Agora do judeu, não. O judeu é judeu onde for, onde nascer. Tá certo? A cultura, a língua, os costumes, tudo, irmão, tudo. O judeu, ele vai além da questão geográfica. É por isso que na história eles foram expulsos da terra, pelo menos 2 vezes aqui que eu lembro, né? De uma forma assim, onde foram espalhados pelo mundo, eles nunca se perderam, sempre foram judeus, sempre preservaram a sua cultura, e aí voltaram judeus sem dificuldade nenhuma. Eu acho interessante esse negócio. Mas vamos lá, 2 Reis, capítulo de número 17, verso 24, aqui está a origem dos samaritanos, é nessa época. Aí diz aqui que o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Olha que coisa interessante. Vamos pular aqui para o verso de número 30, verso 30. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimaram seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Percebe que aqui começa povos pagãos fazendo inclusive sacrifício de crianças, né, de infantes, mas lá, no caso, misturado com o povo de Deus. Verso 32. Assim temiam ao Senhor e dos mais humildes, e fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas, nos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Aqui começa o paganismo, irmãos, do povo judeu. Aqui começa a mistura do judeu puro, e foi considerado samaritano por quê? Porque era um judeu misturado com muitas outras nações, pelo menos 5 ou 7 que tem aqui. Então esses judeus samaritanos foram considerados pelos judeus, né, os de puro sangue, como impuros, como gente que não era da aliança do povo de Deus. Então a partir daqui essa divisão também, chamado de divisão étnica, né? Mesmo sendo judeu, se fosse misturado eles não consideravam. Os judeus consideravam todo o povo que não era judeu como povo não da aliança, impuro, imundo, não digno da salvação. Olha que coisa parecida com a gente, não tem isso? Então a gente que é crente, salvo, filho de Deus, para nós todo mundo que não pertence ao nosso arraial é filho do cão, é perdido, não é, irmão? Todo aquele que não pertence a um arraialzinho evangélico, né? Falando de arraial, já passou lá na nossa terra, mas não estou falando desse arraial, não. Eu estou falando do povo evangélico, né? Todo mundo que não faz parte de denominações evangélicas, a gente considera o quê? Como gente que não é salva. Será que é assim? Será que de fato é assim, irmãos? Será que pertencer ao movimento protestante e não quer dizer alguma coisa? Porque tem muita gente que está nas igrejas evangélicas. Aliás, a gente tem uma frase que é assim: as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Isso é uma realidade, não é? A gente precisa ter cuidado com esse negócio aí, tá? Tem muita gente expressando Jesus fora dos arraiais evangélicos mais do que muitos que estão dentro. Eu consigo ver Jesus muito mais na vida de um padre Fábio de Mello do que no tal do apóstolo Valdemiro Santiago. Eu consigo ver Jesus muito... Ele matou o cara. Ele matou o cara. Deus matou. Aleluia. Ele mandou Deus matou. Eu consigo ver muito mais Jesus em muitas outras figuras, uma Madre Teresa de Calcutá, do que no Edir Macedo. Eu consigo, é sério isso, irmãos, não é? Somos dois. A gente consegue ver Jesus muito mais na vida de muitas pessoas
Porque tem outro pensamento que é assim: Deus tem muitos filhos que a igreja não tem, e a igreja tem muitos filhos que Deus não tem. Outra realidade. Quem pastoreia, quem cuida de gente sabe que nem todo mundo que está naquele ambiente, naquela geografia, está arrolado no hall de membros, de fato é crente, é nascido de novo, é regenerado, né? Então, sabe, a gente sabe que nem todo mundo que diz que é de Israel é israelita. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entra lá no reino dos céus, velho. Nem todo mundo que fala língua estranha tem cargo, prega, ensina, pastoreia, né? Lidera, de fato é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Então há essa contradição aí enorme. E então na igreja a gente acha tudo, até crente, né? É sério, irmão, é sério. Amados, ó, não estou brincando, o negócio é sério, isso é bíblico. Tinha um homem que ele pertencia a uma igreja, estava lá, carteirinha de membro, tinha carteirinha de membro, carimbado anualmente, participava de ceia. Eu estou aqui fazendo encenação, tá, irmão? Não tinha como ter isso, mas só para a gente entender. Então, pertencia a uma igreja, além de pertencer a uma igreja, ele era um ensinador reconhecido na nação, ó, pregava, ensinava, mestre em Israel, e Jesus disse assim: tem que nascer de novo. Olha, irmão, pertencer a uma igreja, conhecer Bíblia, ensinar Bíblia não quer dizer muita coisa, né? Jesus disse: tem que nascer de novo. Ué, é mestre em Israel e tem que nascer de novo? Claro que tem que nascer de novo. Não é salvo, ué. Então a gente percebe aqui, amados, que pertencer ao povo de Deus, no caso do judeu, não queria dizer muita coisa, porque havia muitos judeus que eles entendiam que só pelo fato de terem a descendência judaica já os fazia automaticamente gente escolhida de Deus. Nós temos a aliança, nós temos o templo, nós temos os dons, nós temos a promessa, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: vocês são filhos de Satanás. Não foi para os líderes religiosos: nós somos filhos de Abraão. Falei: não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo, ele mente desde o princípio, ele é pai da mentira. O diabo é homicida, né? E ele é pai da mentira, e vocês são filhos dele. Olha, irmão, então é esse equívoco, né? Pertencer ao povo de Deus e tal. Então a história mostra aqui, é igual hoje, a gente pensa assim que todo judeu ele é um escolhido de Deus. Não é bem assim. O que o judeu precisa hoje fazer para ser salvo? A mesma coisa de que qualquer outro no mundo. Não tem privilégio. A salvação, ela vem por meio de Cristo. Não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Não há. Não tem jeito. Tá certo? É preciso aceitar Cristo. Isso vale para os nossos filhos. Isso vale para aqueles que crescem na igreja. Isso vale para todo mundo. Tem que ter um encontro pessoal com Cristo, de transformação, né? Um encontro onde a Bíblia chama de novo nascimento. É tão radical que é regeneração, é ser gerado novamente. Todo mundo precisa disso, e a história mostra aqui que esse povo chamado de povo de Deus, né? Eu estou resumindo a história toda, que infelizmente tem tempo, né, para entrar em detalhes, em datas, em períodos e tal, e ocasiões assim, seria muito interessante. Então esse povo eles fizeram coisas que nem os pagãos faziam. Aqui inclusive eles começaram a fazer o quê? Oferecer as suas crianças ao deus Adrameleque, né? O Moloque, mais conhecido como, lembra de Moleque? Moleque vem desse Moleque, porque na verdade era estátua de estrutura metálica, né? Onde é uma estrutura metálica onde você via, então era oca, né? Na verdade, só uma estrutura metálica, aquecia-se essa estrutura, ou seja, era metálica, então ficava incandescente, tá certo? E aí jogava as crianças recém-nascidos lá, iam acumulando e preenchendo essa estátua, cheia de crianças recém-nascidas, no fogo mesmo, e elas, lógico, choravam. Para abafar o choro, eles começavam a tocar os tambores, e aí Deus disse assim: vocês ofereceram os seus filhos ao Deus Moloque, coisa que eu proibi para vocês. Olha, o povo de Deus, né, fazia isso. Então a gente percebe que o povo de Deus, eles tinham pecados piores do que muitos pagãos.
A gente percebe que esse povo na história, eles foram um povo que deu um trabalho enorme, que Deus, vez por outra, dizimava. Era milhares de uma vez só. Se não fosse Moisés uma certa feita, Deus ia acabar com todo mundo. Se eu vou matar todo mundo, Moisés, de você eu vou fazer uma nova geração. Irmão, se fosse eu, isso aí mesmo, senhor, o senhor está certo. Só tem eu fiel nessa bagaça toda aqui, de mim mesmo, senhor. O senhor pode, porque eu sou fiel. Se fosse eu, né? Ou se fosse a maioria de nós. Agora, Moisés, ele era bem diferente de nós. Ele falou: Senhor, se o senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Ô irmão, quem é que faz isso, hein? Quem é o pastor que põe a sua vida em risco, a sua salvação em risco, por conta dos outros? Rebeldes. Se fosse eu, já falava logo: esse povo tudo rebelde, senhor, passa o facão aí mesmo, manda logo o Miguel. Não é? Manda consome todo mundo. Moisés fez isso porque ele conhecia Deus, né? E Deus poderia colocar outra pessoa. Mas ele conhecia Deus, né? O caráter de Deus. Não, ele conhecia que Deus ia fazer mesmo, ia trazer o juízo. Povo, ele conhecia a faceta, o caráter de Deus no sentido de justiça, né? De não tolerar, de não compactuar com o pecado. Que o pecado daquele povo já tinha chegado assim, lá na eternidade, né? Já, o negócio estava feio, estava cheirando mal o pecado do povo diante de Deus. Só que Moisés tinha um coração de pastor, né? Moisés tinha um coração parecido com o de Cristo, a ponto de se sacrificar pelos outros que não mereciam nada. Olha que coisa interessante. Então Moisés dá uma lição para a gente, que a gente, embora, porque tem gente que a gente fala assim: isso aqui eu não estou disposto não a ficar sofrendo desse jeito não. Eu não, quem sabe, quem cuida de vida sabe, aliás, melhor dizendo, que tem gente que dá vontade de a gente deixar de lado. É muito trabalho, a gente só faz a gente chorar, não é? A gente serve, quanto mais serve, parece que a pessoa mais fere a gente. Quem pastoreia, quem aconselha, quem discipula, quem cuida sabe do que eu estou falando. E tem hora que a gente fala assim: isso aqui eu nem oro mais não, né? Aqueles momentos de loucura nossa, fala assim: eu vou entregar logo para o Satanás isso aqui. A gente pega o texto bíblico ainda de Paulo, né? Paulo fez isso, Senhor, entrega logo para Satanás esse cidadão aqui, porque está dando muito trabalho. Eu não, irmão. Quem quer confessar pecado aqui que já fez isso, levante sua mão. Abre o confessionário aí, ó. Não é verdade, amado? Então a gente vê na história que esse povo de Deus, eles deram um trabalho enorme, irmãos. Reis que se levantaram, idólatras, reis que se levantaram, eles eram homens maus, tá certo? Um tal de Acabe aqui, que vocês sabem a história, para piorar, com uma companheira, pior ainda, que era chamada Jezabel, né? Eles eram reis assim, terríveis, eles e outros mais. Nossa, se a gente pegar essa lista desses 20 e tantos de um lado, 20 e poucos do outro, se não me falha a memória, o total da história foram uns 40 e poucos reis, né? Toda a história do Antigo Testamento, a gente vê um pior do que o outro, É menos mal, né? Vamos colocar assim. Mas mesmo assim ainda, muitos deles, idólatras, né? Tem lá Josias, né? O Josafá, o Josias. Então são, talvez esses dois só, hein? Acho que só. Só foi esses dois também, viu? Então se a gente pegar em 20 e tantos, dois que eu me lembro agora. Você lembrou de um ou de outro, acho que foi esse mesmo. Porque eu acho que nem tinha como lembrar de mais nenhum, né? Lógico, a gente está falando depois de Davi, né? Que Davi é um caso à parte. Davi foi o único rei de Israel em toda a história que nunca se dobrou a imagem nenhuma. O único. É por isso que Deus disse: esse homem é segundo o meu coração. Porque a idolatria é um negócio horrível para Deus, né? Então o único, mas o resto tudo idólatra, tudo se dobraram ao paganismo, fizeram coisas horrendas mesmo. E a gente vê que esse povo, e o segundo rei também é o povo, isso é fato, né? Se o rei era ruim, o povo também. E aí vira e mexe, toda vez Deus tinha que levantar profeta para denunciar. A gente percebe que os livros das histórias, Samuel, Reis, Crônicas e todos os profetas que surgiram também, os que escreveram, eles sempre vêm para denúncia, irmão. O profeta denuncia pecado. A gente não vê um profeta elogiando quase ninguém, ou ninguém. Então os profetas são levantados para... É por isso que profeta não é muito querido.
né? Os profetas de hoje são queridos porque as profecias dele também, para receber carro, chave de casa, vitória, bênção de Deus, né? Essas pataquadas todas. Então o povo não perde nem discernimento. Se é bênção, nem quer saber se é Deus que está falando. Só quando vem uma palavra dura, eu vou. Agora, quando vem uma palavra dura, eu vou orar para ver se Deus tem falado mesmo na boca desse cidadão aí. Agora, quando é bênção, nem perde discernimento. Eu recebo aquela besteira toda. Né, irmão? E aí se ilude, se frustra e tal. Mas a questão é, esses profetas, eles denunciavam os pecados sociais. A gente vê isso muito em Ageu, me parece. Não é Ageu não, meu pai amado, estou esquecendo aqui. Oséias a gente vê o profeta ele denunciando, inclusive que as mulheres dos líderes, né, que ele chama de vacas de Bazã, quase xingou, né? Essas mulheres são vacas de Bazã, mas não é em sentido pejorativo que a gente usa hoje. A gente não, né, irmão? Porque a gente é crente, jamais que a gente vai chamar ninguém dessa forma, né? O máximo que a gente chama a mulher de louca, né? Fala, mas o Jó, ele. Então, mas por muito menos nós chamamos a nossa esposa de louca. Você é doido, mulher. Tal. Eu sabia que falasse sobre uma louca mulher. Então vamos lá, irmão, que quando fica esse silêncio assim. Pode ser corajoso. Hã? Se eu chamar a mulher de louco em casa, deixe. Oh, meu pai amado. Isso, violência essa toda, não acredito que um ser humaninho assim de gênero feminino pode ter uma reação tão abrupta dessa. Não acredito, não acredito. É só falar de Deus. Pisa no carro para ver. Só os homens falando, né? Aqui tá tudo quietinho. Cuidado, A não. gente está prestando atenção. Vamos lá, irmão, para não dar problema matrimonial e eu ser culpado que eu vim aqui para falar de teologia. Vamos conservar a paz. Vamos lá. Então, amados, para ver se a gente fecha esse primeiro período, que eu tentei falar de uma maneira muito resumida do resumido, né? Que a história é longa. Então a questão é, houve a divisão do reino, houve essas duas tribos, essas 12 tribos, duas para um lado, 10 para o outro, esses reis, que eles brigavam entre si. Houve uma ocasião, inclusive, quase que as tribos, elas brigam entre si. Se não fosse a intervenção de Deus, elas iam se matar, irmão. Tá certo? Houve uma questão de um levita lá, que passou na cidade, a sua mulher foi estuprada por estupro coletivo, né? Mesmo. Foi estuprada a noite toda. E a mulher do levita foi jogada na porta lá do levita, morta já. Tanto é que ele pega a sua esposa morta, corta ela em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel. Mano, deu um negócio assim terrível. Só para a gente ver, gente boa esse povo de Deus, gente finíssima, gente santa, né? Olha, irmão. A gente às vezes vê assim, nossa, mas o povo de Deus era um povo santo, né? Como a gente pensa hoje, né? O povo evangélico é gente assim, gente angélica quase. E angélica não tem nada, nem a pinta, né, irmão? Nem a pinta. Amados, o que eu estou querendo trazer, eu estou falando coisa séria aqui, vocês. Eu estou querendo fazer o seguinte: a sua camiseta está dando risada, irmão, coisa impressionante. Olha o óleo da alegria descendo sobre a mamãe. Deus se ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, diz o texto bíblico. Foi um barril de 20 litros. Então, amados, vamos lá. Então a gente vê se consegue fazer uma aplicação prática da história, né? Então a história nos mostra, inclusive, que esse povo, ele mais escandalizou o reino de Deus entre as nações do que honrou o reino de Deus entre as nações. E essa história, ela está relatada em todos esses séculos para que a gente possa olhar para isso e avaliar para a nossa vida, a gente ter cuidado nisso. Tá certo? Nós somos chamados de povo de Deus. A questão é, se esse chamamento de povo de Deus reflete, traduz naquilo que de fato nós somos e como nós estamos mostrando isso para as pessoas que não conhecem Deus. Porque Israel foi escolhido por Deus, só Deus sabe o motivo que foi escolhido, porque a gente vê que não tem motivo, não tem mérito,
Não tem uma coisa que diz assim, não, Deus chamou esse povo por isso. Não, era gente ruim. Capítulo de número 17, se não me falha a memória, de Ezequiel. Eu estou ruim hoje de referência, né? Mas se não for também... Não, capítulo 16, eu falei 17? Bateu na trave, né? Capítulo 16 de Ezequiel, verso 3, vai dizer lá, porque o povo estava se gloriando, nós somos o povo de Deus. Aí o profeta veio e disse assim, não, vocês são pagãos, não há mérito nenhum em vocês não são melhores do que em nação nenhuma, porque quando Deus chamou vocês, aliás, quando chamou Abraão era de uma terra pagã, era idólatra, tá certo? Era de Ur dos Caldeus, né? Lá da chamada Mesopotâmia, era Babel, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, depois conhecida como, hoje é atual Iraque, mas era pagão. Aí Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, de ti vou fazer uma grande nação e tal, mas era idólatra Abraão, não tinha origem nenhuma, né? Não tinha referência nenhuma. Deus pegou esse homem idólatra e chamou e fez uma promessa para ele. Então esse homem, ele não tinha mérito nenhum, que é o pai da nação de Israel. E todos os judeus, eles mostram que eles são, na verdade, irmãos, tem um monte de referência, um monte de profeta vai falar isso. Isaías vai falar isso no capítulo 5, o Jeremias vai falar isso no capítulo 2, verso 13, verso 20, se não me falha a memória, né? Que Deus diz assim, eu plantei vocês com uma semente inteiramente fiel. Como vocês se tornaram para mim essa árvore degenerada de semente estranha? Eu dei para vocês manancial de água, vocês foram cavar poços de cisterna de água rota, né? Então há muitas, capítulo 5 de Isaías, por exemplo, Deus diz assim, eu vou colocar aqui nas minhas palavras, tá? Eu fiz de tudo, dei todos os recursos para vocês, eu dei todas as possibilidades para que vocês fossem um povo justo, santo e que me adorassem, mas vocês desprezaram tudo isso e se tornaram essas coisas que vocês são hoje. Porque o capítulo 1 de Isaías vai estar uma descrição metafórica de quem era o povo de Deus aos olhos de Deus. É assim, primeiro ele começa, o boi conhece o seu possuidor e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas vocês não me conhecem. Os animais têm percepção, discernimento, conhecem o seu dono, né? Mas vocês, pior do que um animal, não têm conhecimento de mim. Mas por quê? Faltou o conhecimento? Não, rejeitaram o conhecimento, e é por isso que vocês sofrem. Estou misturando um monte de versículos e um monte de livros, tá? Mas aí o capítulo 1 então de Isaías escreve, do alto da cabeça até a planta dos pés, feridas podres, chagas não espremidas, não ligadas com óleo, não amolecidas, está tudo ruim, um cadáver ambulante. Olha que descrição. Paulo vai falar isso no Novo Testamento. Vocês são como a boca de vocês, como um sepulcro aberto, né? Os pés se apressam para a maldade, na mão de todo mundo tem sangue, não há um justo, nenhum sequer. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Isso aqui é a condição humana, que é a nossa condição. Nós somos resgatados de tudo isso. Percebe, irmão? Então todos nós, na essência, na natureza, é gente ruim, é sangue ruim. Não existe sangue bom não, todo mundo é sangue ruim, gente ruim, e os crentes inclusive desprezam que tem essa natureza, e é aí que a gente vai entrando por um caminho perigoso, em achar que a gente, por ser crente inclusive, né? Eu tinha uma santa inocência quando eu entrei na igreja, eu pensei que todo mundo era crente, quando eu vim assim para a igreja, né? Olhei assim, eu me achava tão indigno, aquele povo era santo demais, todo mundo crente, santo, né? Só faltava a auréola na cabeça e as asas assim, não é? Mas sabe por que eu pensava isso? Havia dois fatores. Primeiro, que há 20 anos atrás havia um povo, posso falar isso? Será, meu Deus? Mas a gente percebia que de fato o povo de Deus, ele era mais respeitado, não é? Se falava que eu sou crente, eu sou evangélico, nossa, não tinha crédito na praça, não é? Pastor era um homem tido como honrado, estou falando título, porque pastor é honrado até hoje, um homem de Deus. Só que por conta dos maus testemunhos, a gente fala que são 3 P's no Brasil que são desprezados, né? Ou que tem menos crédito.
político, polícia e pastor. Eu não estou falando dos pastores bíblicos, mas é verdade. É ou não é? Ó, eu fui comprar um carro, financiar um carro, e eu estava lá, né, naquela questão, aprova na prova, e aí o vendedor assim, falou, não, rapaz, tranquilo, fica aí, vai aprovar, vi lá a sua ficha e tal, tudo certo, vai aprovar. O que é ruim de aprovar aqui é advogado e pastor. Você é o que mesmo, sua profissão? Professor. Professor. Sou professor. Há um bom tempo atrás eu fui ver instrumentos na Santa Efigênia, aí em loja de som, assim, caixa de som e tal, tinha uma placa para a igreja só à vista. Olha só que coisa horrível. É daí para pior, irmão. Então o que acontece? Aí eu entrei por 2 fatores, então. Porque havia de fato um testemunho muito melhor diante da sociedade. E segundo, porque eu pensava que todo mundo era crente segundo a minha mãe. Minha referência de crente era minha mãe. Então eu disse, bom, crente igual minha mãe, todo mundo. Honesta, sincera, crente de verdade. Tem suas limitações, claro que tem. Né? Teologicamente, inclusive, depois eu preciso ensinar algumas coisas para ela. Ela me ganhou para Jesus, tem muito mais tempo, mas crente, não tenho dúvida disso. Aí eu cheguei na igreja e a gente vê que não é bem assim, né? E tal. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado nessa questão, tá certo? Nós estamos representando nada mais e nada menos do que Deus. A gente tem que ter muito cuidado. A gente vive numa geração onde ninguém quer tomar prejuízo, não é? O individualismo é a marca dessa geração agora, dessa que está surgindo agora. Cada um quer levar vantagem sobre os outros, ninguém quer ter prejuízo. Falou de financeiro, então piorou, né? Que a gente está falando de dinheiro. Dinheiro é um negócio, o dinheiro é um termômetro de espiritualidade. Como a gente lida com o dinheiro. Quer saber a teologia de uma igreja? Vê como que ela ensina a respeito do dinheiro, do dízimo e oferta. Aqui já define a teologia. Eu conheço, irmão, a teologia de uma igreja. Posso entrar na igreja, a ministração sobre oferta e dízimo, eu já sei qual é a teologia toda dela. Ali a gente sabe como. Na anatomia, né? A gente faz um mapeamento na anatomia. É uma pena que a irmã Adelina não está aqui, da área da saúde, né? Mas a gente faz um mapeamento na anatomia, na teologia. A gente então define qual é o nervo mais sensível do corpo humano. É aquele que liga o coração ao bolso. Esse aí sensível. Isso é nervo exposto. É a terminação nervosa. É aqueles espasmos cavalar, né? Já viu o espasmo do cavalo? Só aquele negócio, né? Mais ou menos assim. Então, como a gente lida com o dinheiro, a gente sabe mais ou menos como que é essa questão. Quando a gente lida, Paulo ele disse isso em 1 Coríntios capítulo 6, porque os irmãos lá estavam processando o outro, levando para o tribunal. Disse assim, mas por que vocês estão levando para o tribunal? Só porque você tomou um prejuízo comercial? Desculpa, irmão, não é nem a questão comercial de hoje, tá? Ali, Paulo estava falando de uma comunidade de fé, que era mais ou menos assim, por exemplo, eu vou vender minha Brasília 60 para o Robson, 60. Aí eu vendo, ele me dá um cheque escatológico, sabe qual que é? Que ele em breve voltará. Quem já recebeu esse cheque escatológico? Então, aí ele me dá um cheque escatológico. Falou, opa, cheque aqui é escatológico. Fala, a Brasília que você me vendeu está maquiada também, ó. Negócio que tá, né? Então vamos para a justiça, nós dois. Aí Paulo diz assim, calma aí, por que você não sofre o dano? E vocês não têm na igreja ninguém capaz de resolver essa pendenga? Essa versão que eu uso não é a NTLA, tá? Tem a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, e a NTLA é a nova tradução linguagem de amanhã, não tem ainda. Mas ela, essas palavras e tudo. Mas vocês não têm ninguém que resolva essa pendenga? Vocês estão levando para os ímpios? Vocês que vão julgar os anjos? Vocês não têm ninguém que tenha condição, maturidade espiritual para julgar isso? Então, por que não sofre o dano? Então, irmão, quando a gente se mostra em disposição de sofrer danos, inclusive materiais, tá certo? Para preservar o testemunho, para muitas vezes ganhar o irmão que nos prejudicou, que é um desafio enorme, né? A gente jamais que nos prejudicou, irmão de fé que senta do nosso lado ali e tal, quer dizer, não senta mais, né? Depois disso a gente vai sentar numa ponta e outro na outra ponta. É por isso que não funciona aquela balela, aquela conversa fiada do pregador dizer assim,
Você que está do lado do seu irmão, olhe para ele e diga que você o ama, o perdoe. Não sei, meu irmão, se tem alguém com raiva de mim, ou eu com raiva dele, eu vou sentar do lado. Não funciona esse negócio, né? Então é um teatro que a gente faz assim. Aí o que acontece, não estou prolongando aqui, que a gente vai parar uma vez só, tá? E fazer uma revisão depois, tá bom? E o que acontece? Então, a gente percebe que o povo de Deus, ele deu esse mau testemunho em toda a história. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não podemos repetir isso. Eu sei que nós estamos fazendo isso. Estou falando em nós individualmente aqui, não é isso? Eu não sei da vida de cada um, só você sabe, você e Deus. E o que acontece? Mas a gente sabe que o testemunho do cristão no nosso país, na nossa geração, está muito complicado. Se a gente tem toda essa história, se a gente estuda a história ou livros históricos, para quê? Só para saber da história? Não. É para a gente pegar essas lições que eles deixaram para nós e a gente aprende essas lições para não repetir. A história serve para isso. É por isso que ela não pode ser desprezada. A história é importante para nós, para a gente ver os erros e os acertos. Quando a gente vê hoje que a igreja está errando, como ela está errando, a gente percebe que esses 2000 anos, isso já foi feito. Só que a gente não olha para trás, e a gente tem aos montes exemplos, maus para que a gente não siga, e bons para que a gente tenha referência. E o que nós precisamos hoje, mais do que teólogos, precisa de teologia? Claro, precisa, não tem dúvida disso. A gente precisa de discutir uma série de coisas que está sendo ensinado errado, claro, mas nós precisamos muito mais de gente que dê exemplo de caráter cristão, né? Gente que seja referência. O que a gente tem hoje, por exemplo, de referência ministerial? São as pessoas que estão na mídia. Esses meninos que estão surgindo no ministério, o que eles têm de referência? Camboriú. A conversa deles é assim: está com a agenda cheia, irmão? Né? Está pregando em muita igreja? Né? Tem uns que e aí está pregando em muita igreja? Eu falo, meu irmão, não prego quase nenhum, hein? Coisa difícil. Está fraco, hein? Não, eu não, é sério, não, faz muito tempo, inclusive, quer dizer, muito tempo, não mexe para lá e para cá, mas não faço nem questão, mas que eu desprezo não, porque eu não tenho nem tempo, inclusive, né, e tal. Já fiz isso um período da minha vida cristã, na itinerância e tal, mas eu vi que o negócio é complicadíssimo. Se você quer andar no caminho reto, quer salvar a sua alma, você tem sérias dificuldades. Agora, se você quer ser picareta, aí você tem esse sucesso que muitos. Eu não estou falando que todo mundo é picareta, mas pelo menos 99. Eu conheci gente, irmão, sincera, homem que está na mídia aí, né? Gospel, está aí, internacional, Camboriú, não sei o que e tal. Alguns anos atrás, eu os convidava e eles vinham, e eu tinha amizade. Depois de um certo tempo, eu não conseguia mais falar com eles, era com a secretária apenas, né? Porque a amizade atrapalhava, né? Atrapalhava, porque se ele me considerava amigo, ele tinha que me tratar de uma maneira um pouco diferente, mas ele tinha que colocar a secretária no meio. A questão é, a referência que nós estamos tendo, irmão, de pregadores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, é gente que grava CD, DVD no caso, ou tem agenda cheia. Resumindo o ministério nisso, olha que coisa horrível, não é? Então, a gente percebe que o povo de Deus, ele não está diferente em nada daqueles que não conhecem a Deus, porque eles buscam as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem a Deus buscam, que é chamado tripé da humanidade. Só para concluir aqui, o tripé da humanidade: fama, prazer e dinheiro ou riquezas. Isso aqui é o tripé. O ser humano vive em busca disso: fama, prazer e riquezas ou dinheiro. Isso traduzido em uma série de coisas, tá certo? Tem gente que tem fama e tem poder e tem fama, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e tem poder e não tem fama, ele usa essas duas coisas para conquistar. Então é um tripé. O ser humano, ele, sem Deus, busca isso. E o povo evangélico tem buscado também isso: poder, não é? Cada um querendo construir o seu império, mandar em mais gente, que ele acha. Ministério é mandar em gente, pastorear é mandar em gente. É uma empresa, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ouviram essa frase já? Não? Tomara que vocês não tenham falado. Se falou, então deixe de falar, porque é uma frase satânica. Satânica, irmãos. Eu falo isso sem medo de errar. Frase satânica: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sistema opressor, não é?
Então, acha que, inclusive o esposo acha que ele é o cabeça porque ele manda. Não, é um cabeçudo se ele pensa assim. Não é cabeça porque ele manda, é um cabeçudo. Peso, né? Homem casado é difícil pensar que não. Você fica uma pessoa que quer mandar em casa, não é difícil. Não vem não, só porque acreditar isso eu tava... Ó, irmão, eu vou falar em off porque está sendo gravado, eu não sei onde vai chegar isso, mas depois eu falo um negócio para vocês, tá? Porque o menino novo, quando ele quer casar, ele pensa duas coisas que não vai acontecer. E uma delas ele faz promessa. Faz promessa. E vai ser todo dia. Dá um zoom aí, dá um zoom aí. Eu acho que não... Será que pensa? Dá um zoom É aí. verdade. E não acontece nada. Os irmãos sabem. E as mulheres sabem mais ainda, que não é assim. Fui defraudada. Fui enganada. Aquilo lá, irmão, que os homens falam muito faz pouco. Mas não é questão de. Parece até que palestra para casais aqui, né? Estou indo para um. Acho que não sei se é o senhor que está me conduzindo para isso. Deixa Deus te usar. Mas lá, Eu podia ter usado semana passada, né? o jovem. O jovem cristão, o jovem, né? Em via de regra, nós precisamos ensinar duas coisas a eles, irmãos, certas na vida. Essas duas coisas elas são fato, inquestionável, a gente diz inexorável, são fatos. Duas coisas, uma que a gente vai morrer, a outra que a gente vai pagar boleto. Ninguém escapa, não é? Então, amados, vocês querem perguntar alguma coisa fácil e rápida da matéria, tal? A gente vai vir numa revisão, a gente vai rever algumas coisas, mas só o que a gente tem falado aqui e tal. Não? Tá tudo certo? Não quer nenhuma dúvida? Pergunte agora, porque a gente vai fazer uma revisão, vocês vão perguntar também, mas só para aproveitar. Eu estou trabalhando numa empresa que vende Bíblia, livro, CD, só evangelho. Já tá fazendo propaganda. Não adianta, você tem que ser CNPJ. Você tem que ser CNPJ. É verdade, você tem que. Eu tenho visto. Não, é sério, no contexto que o professor falou, eu tenho visto. Tipo assim, existe. O cara lança um CD, um playback, um DVD. Aí tem a Bíblia dele, o livro dele, o livro deles, um monte. Tipo assim, não estou dizendo que a pessoa não é inteligente, mas a intenção do cara é ganhar dinheiro. Sim. Tipo aí, que nem eu sou novo lá na empresa, os caras ficam falando, olha, essa Bíblia aqui, a diferença é que colocou 10 páginas a mais, mas é como qualquer outra Bíblia. Você está entendendo? Tipo, então a intenção, bem assim, não é bem divulgar a palavra de Deus, Não, assim, não a é. pessoa está querendo propagar o seu É vantagem financeira, principalmente. Deve ser rico. Isso, Mandei um Sim. livro para os caras, vou mostrar para o pastor já daqui a pouco o livro, eu mandei a foto para ele. É uma raridade, irmãos. É uma raridade. É uma raridade. E como eu disse, que eu conheci muitos homens que hoje estão por aí na mídia, que há 10 anos atrás eles vinham em igrejas pequenas assim, periferia. Né? Eles se contentavam com aquilo que a gente fala, não, a gente pode abençoar você, porque é justo que se faça isso, tá? Porque tem dois lados da moeda aqui. Existe o mercenário e a igreja miserável. Muitos mercenários foram, não é justificando, mas muitos mercenários surgiram por conta das igrejas miseráveis. Para eu não virar mercenário, então também não fui mais nas igrejas miseráveis, em nenhuma. Porque a minha esposa, o meu filho já passaram necessidade por conta de eu agir na honestidade, né? Nunca estipular nada. Falei, vou pregar, meu amado, vamos lá, servir vocês com a palavra de Deus. Deus me chamou para isso. Só que fé, irmão, não paga combustível, não paga, que eu lembrei de meu irmão, ele estava injuriado, de um menino começando o ministério. Ô André, fui lá, o pastor me convidou para ir no fim do mundo, eu fui de ônibus, peguei 2, 3 ônibus, e ele queria o quê? Que eu pegasse a Bíblia e falasse para o cobrador, deixa eu passar na catraca? Né? E eu não quero nem falar de experiências ruins que eu tive, tá certo? Né? Porque a igreja miserável gera muitos mercenários. Lógico que eles não é justificado isso, mas a gente tem o outro lado da moeda também. Mas a questão é, então esses homens que eles vinham na simplicidade, eles se perderam, eram homens honestos, irmãos. Eu conheci o caráter, a sinceridade, eu conheci a vida, o testemunho, mas eles se perderam nisso. Ninguém sabe lidar com dinheiro e com a fama.
se não subjugar tudo isso aos pés da cruz, se não reverter isso tudo em glórias a Deus, se não for um homem que ele desprendido totalmente e ele de fato não é nem lidar, mas ele sabe qual é a sua posição diante disso, ele vai se perder. São coisas que o ser humano não está preparado, poder e riqueza, não está preparado. Ou ele pega isso, irmão, e joga logo no reino de Deus, ou ele é uma pessoa generosa, porque se ele vai retendo para si, aí é a perdição dele, tá certo? Se ele acha que o poder e a posição que ele tem e o que ele recebeu de Deus é para de alguma maneira se autopromover, ele vai se perdendo. E é por isso que muitas pessoas que são, no céu nós vamos ter 3 surpresas, eu já falei isso para vocês, lembram? 3 surpresas, primeira, ufa, cheguei, estou aqui, aleluia, estou aqui, primeira surpresa. A segunda é, cadê aquela irmã, aquele irmão que eu pensei que estava aqui, não está mesmo? E a terceira é, nossa, você aqui. Então a primeira surpresa nós chegamos. E as outras 2 surpresas tem gente que eu pensava que vinha, não veio. E tem gente que pensava que eu não vinha, veio. Né? Então vai chegar nesse dia muitas pessoas que a gente olha e fala, nossa, homem de Deus, mulher de Deus. E Deus diz assim, não tem nada a ver comigo. E o que Deus vai falar para as pessoas é, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Preparado, mas Senhor, em teu nome fizeram, não conheço vocês, que praticam a injustiça, a iniquidade. É forte, não é não? Verdade. Né? Como diz os pregadores, é forte Brasil. A gente precisa ter cuidado com isso, irmão. Fala, não, mas está tudo certo hoje está. Eu não sei amanhã na vida de vocês. Eu não sei amanhã na vida de vocês. Eu não sei amanhã na minha vida. Então a gente precisa fazer essa reflexão diariamente, irmão. Tá certo? A gente precisa ter cuidado com esse negócio. Mas a questão que eu quero fechar mesmo aqui, a minha parte é, embora Israel fez tudo isso, perverteu o testemunho, né? Escandalizou o nome de Deus, e a igreja ainda faz isso, mas Deus soberanamente foi conduzindo tudo isso, irmãos. E o que ele tinha para Israel, que era trazer o menino Jesus ao mundo, ele fez, apesar de Israel. E Deus está conduzindo a igreja, apesar da igreja. Deus vai levar a cabo aquilo que ele projetou desde o começo, que ele é o autor e é o consumador disso, diz a Bíblia. Então Deus vai salvar pessoas apesar de nós. Deus vai nos salvar apesar de nós. Deus abençoa as pessoas apesar de nós, inclusive. O sucesso da obra de Deus está em Deus, não está em nós. Está em Cristo, na obra que Jesus fez. E o Espírito Santo vai levar isso a cabo. Tá certo? Então, apesar de tudo isso, apesar da igreja, Deus vai fazer. E ela lá na frente aparece triunfante. Aí algumas pessoas perguntam para mim assim, a igreja está ruim, não está não, André? Eu falo, depende, que igreja que você está se referindo. A instituição está mal, a fita. Mal vista, não tem crédito não. A instituição, chamada igreja. Agora a igreja, como Jesus vê a igreja, que é a igreja, que é constituída de todos os salvos, em todos os tempos, em todos os lugares, está tudo bem, meu irmão. Santa, sem ruga, sem mácula, ali, virgem, pura, branqueada pelo sangue do Cordeiro, está tudo certinho. A igreja militante, marchando, cadenciada ao encontro do noivo. Na história, 2000 anos isso se dá, pelo menos a igreja aqui, né? No Novo Testamento, do Antigo Testamento também está tudo certo. Sempre teve, o povo de Deus está tudo certo. Os crentes está. O problema é que tem muita gente que está nas instituições e aí não é igreja, não é? Aí que é a questão. Tem 3 coisas que a gente precisa diferenciar: o que é instituição, o que é igreja e o que é reino de Deus. São 3 coisas que, se a gente não distinguir, a gente mistura e dá uma lambança só. Então, instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja na sociedade para servir o reino de Deus. Então a instituição não é a igreja, ela tem CNPJ, ela tem uma série de questões sociais, visíveis, estrutural e tal. Então instituição é uma coisa, é um mal necessário para viabilizar a igreja, que está na instituição, mas nem todo mundo que está na instituição é a igreja, que a igreja não é o reino de Deus, ou seja, não tem a sua finalidade nela mesma, não existe para ela mesma. A instituição, ela serve a igreja serve o reino de Deus, que por sua finalidade é maior do que a igreja local ou até a igreja universal, mundial, igreja católica, a igreja
Estou piorando, né? A igreja dos servos de Deus, né? O corpo de Cristo. Vocês perceberam isso aqui, irmãos? Se a gente não distinguir isso aqui, ó, a gente se perde no meio do caminho. Instituição é uma coisa. É porque tem instituição achando que é igreja. E eles investem tudo para que essa instituição cresça. Fisicamente, numericamente, socialmente, marketing e etc. Né? Achando que instituição é igreja. E investem em tijolos de uma forma impressionante. Se investisse em gente, irmão, dessa forma. Oh, meu Deus, como estaria o negócio tudo mudado. O carro forte lá da Universal não tem porta. Costa lá em cima e as malas vêm. Pastor Dalvo, isso para nós é o que está mais explícito. E a gente pega o Universal, a gente pega o poder de Deus, o mundial do poder de Deus, do trono, da plenitude do trono da desgraça lá. Da graça não é, né? A gente pega, mas tem muitas aí que tem surgido de uns 30 anos para cá. Não, tem se tornado grande, que não é o mesmo escândalo, mas é. E tem umas aí centenárias, eu não vou falar o nome, tá certo? Que o sistema não é diferente. É que eles perdem porque roubam menos. Eles são filhos e aprendizes deles. Eu estava em uma denominação que eu pertencia, inclusive, no domingo à noite eu precisei falar isso. Amados, a Universal do Reino de Deus fez escola no Brasil, nós aprendemos direitinho. Tanto é que eu já tive que sair de lá, né? Tive que sair de lá, né? Nós aprendemos direito. Nós somos diante dele nós somos fichinha, né? Que a gente não tem essa estrutura toda. A gente é assim, na ocasião, né? Falando, a gente é assim mais ou menos algo mais polido, né? Mais clássico, mas a gente disfarça mais e tal. Aqueles já são, todo mundo sabe. Agora tem muitos aí que não sabem, só sabe quem está nos bastidores, né? Mas louvado seja Deus, porque apesar de tudo isso, apesar dessas denominações, movimentos e tal, há muita gente de Deus lá dentro, há muitos servos de Deus, e Deus está conduzindo a história, e Deus está salvando, tá certo? Deus usa todo mundo, irmão, até o Satanás para salvar pessoas, isso é fato, para abençoar pessoas. Então a gente louva a Deus por isso, porque apesar de tudo isso, Deus está soberanamente conduzindo a história, não só a história de Israel, a história do mundo, e tudo vai acabar do jeito que Deus planejou, nem mais nem menos. Deus está conduzindo. E é por isso que eu louvo a Deus quando eu estudo a história. Eu vejo, Senhor, o negócio era feio, né? Continua sendo. E vai ser mais ainda. A tendência é piorar. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, meu Deus do céu, o negócio vai ser uma Babel. Tanto é que diz lá, sai do povo, sai povo meu, da Babilônia, sai desse meio aí, essa Babilônia espiritual. Né? Ou seja, essa religião espiritual, e Deus está chamando, sai daí, negócio corrompido, mercantilista. Vai dizer em Apocalipse que os homens, as almas dos homens são negociadas. Você acha que isso não acontece já? A cabeça de ser humano virou negócio dentro de instituições. Então as almas são negociadas, está lá em Apocalipse. Isso vai piorar, mas Deus está acima de tudo isso e está conduzindo o seu povo para a eternidade. E oxalá, Deus queira, tomara que nós possamos ser esse povo, embora esteja em um sistema, né? Não estou falando em igrejas aqui, mas um sistema religioso corrompido, que a gente possa identificar o que está de errado e sair desse negócio. Escapa-te por tua vida. Se for necessário perder o cargo, a amizade, perder um bocado de coisa, perca, não tem problema, porque é na perdição que a gente se salva. A gente é salvo quando a gente se perde, mas quando a gente quer salvar a nossa alma, a gente está lascado, como diz uma amiga minha. Né, irmão? Então que a gente possa ficar com essa lição da história. Tudo bem, amados? Nós podemos ir lá para o nosso então, aleluia, louvado seja Deus. Esqueci de ligar o negócio. Nós podemos ir para nossa então, câmera lenta.